Usa o teu filho como boca do Senhor neste lugar. Toca nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Guarde a casa dele, a família dele, tudo que levar o nome, o sobrenome do teu filho, seja guardada agora neste lugar. E que a voz dele ecoa, Senhor, sobre o Paraná, sobre esta cidade. E que aonde estiver, ó Pai, um ouvido atento, aberto a te ouvir, seja tocado pelo teu Espírito. Que haja cura, que haja, Senhor, uma libertação. E que acima de tudo, o Senhor encontre em nós, ó Pai, uma disposição para cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, querido. Amém. Aleluia, glória a Deus e amém. Você pode falar, tá bom? Tá liberado. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Celso, ele gosta de pregar, irmão. Você sabe disso, né? E louvado seja Deus por isso. Eu amo a vida do pastor Celso, pastor Agito, dessa casa, dessa família. Esses dias nós dois nós estamos demais, eu e ele. Nós estamos pior que as meninas, pior assim, né? Nós saímos nós dois para comprar camisa. Nós dois. Não pode falar? E a gente cuida um do outro. Porque se a camisa começa a saltar o botão para fora assim, ó, é porque está muito gordinho. Hoje, a hora que eu fui pegar a camisa lá em casa, eu falei assim, não pode estar muito apertada, senão o Celso já me pega no meu pé. Mas louvo a Deus por essa casa. A gente nunca sabe como vai ser uma mensagem, querido. A gente nunca sabe. Eu até dou um exemplo, não quero dar um exemplo que diminua a importância da palavra, mas para pregadores que estão aqui e filhos da casa que ouvem mensagens, eu comparo uma pregação como bater uma falta. O pastor Reis está aí, nosso jogador de bola, acho que ele está lá no fundão. Eu comparo uma pregação como bater uma falta. O objetivo é que dê sempre na gaveta. A ideia é que sempre dê mas nem sempre dá, Rafinha. Tem hora que você se prepara, você faz tudo e isola. E às vezes um pastor, não é incomum um pastor que esteja aqui, que de repente algum dia tenha ido embora de um culto um pouco frustrado, né? Um pouco assim, eu acho que não foi tão bom, acho que não foi tão legal. Mas é justamente nesses dias, às vezes, que você ouve um testemunho. Olha, pastor, eu recebi uma palavra que eu estava precisando. Olha, aquilo falou profundamente comigo e ministrou o meu coração. Então eu não tenho assim uma expectativa de sair daqui realizado, de sair assim, né, com aquela coisa assim, nossa, como foi bom. Eu só tenho um desejo, querido. Eu só tenho um desejo, que de alguma forma o Senhor, o nosso Senhor, te toque. De alguma maneira, seja jovem, seja adulto, você ouça algo que vire uma chave na tua vida, ou que simplesmente você entenda como uma medida para você sair daqui e aplicar na sua casa, na sua vida financeira, na igreja local, e isso te ajudar como uma ferramenta para você viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Eu tive a oportunidade esses dias de passar uma semana com o pastor Ulisses em viagem para Minas Gerais, indo em igrejas, conversando com pastores, e ele mesmo brinca, né, que ele só tem uma mensagem. E eu estava na frente dele 7 dias, em 7 igrejas, e falando assim, meu filho está ouvindo a mesma mensagem já faz 7 dias. Mas é impressionante, em todas elas, o Senhor mexeu comigo, e eu ali chorei, fui tocado pelas mesmas histórias que a gente já conhece, que a gente chora e ri lá no retiro, não foi diferente. Então assim, o nosso pastor tem dito isso por onde ele passa, que não tem limites para o muito estudar, não tem limites, é o versículo de Eclesiastes, para escrever livros. Mas querido, eu não quero mexer no seu intelecto, eu quero ter a mesma graça que o meu pastor tem. Eu quero de alguma forma, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, que você seja tocado no seu coração, que você seja marcado mesmo, e que a sua vida seja diferente. Então, talvez uma história que eu contar aqui a respeito do que eu vivi, não que eu esteja pregando ao meu respeito, mas que a partir dessa história você fala assim, olha, se aconteceu com ele, também
pode acontecer comigo. Se ele viveu isso, também pode acontecer comigo, e ainda numa proporção ainda maior. Então, eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu peço que você faça isso, por favor. Eu queria que você pedisse: Senhor, toma esse ambiente. Senhor, toma a minha mente, toma o meu coração. Senhor, eu faço parte da família do reino, eu faço parte do exército de Cristo, da igreja do Senhor, e eu tenho uma longa jornada para percorrer, e eu preciso da tua direção, Senhor. Eu preciso da tua voz falando ao meu ouvido, ao meu coração. Então, Senhor, ministra ao meu coração nessa tarde. Fala comigo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor Deus, eu não estou aqui como alguém que já sabe de tudo, como alguém que está só para cumprir um protocolo, uma obrigação. Eu estou aqui, Senhor Deus, crendo que mais uma vez nesse dia o Senhor pode falar comigo, o Senhor pode me dar uma direção, uma instrução que pode mudar radicalmente a minha vida. Então, Senhor, faça isso pelo teu Espírito, faça isso por meio da tua palavra, faça isso, Deus, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandeça o nome do Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sim, Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, meu Deus, diga: queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Jesus. Sim, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode levantar suas mãos e declarar: e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga isso: pois só tu és. Pois só tu és, Diga isso. Deus eterno Sobre toda a terra. e céu. Sim, é o que nós cremos, Senhor. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, Pai. Tu és soberano, Senhor. No Senhor está o querer e o realizar. Sim, meu Deus, nós cremos em Ti. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, meu Rei. Sim, meu amado. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali lembrando com a Gi. Eu conheci o pastor Celso, essa casa, essa mesa apostólica no ano de 2018. E olha como o tempo passa, né, Fábio? Nós já estamos em 2022. Já estamos caminhando junto há 4 anos. E olha como que é importante você aprender. Aprenda pequenas coisas. Aprenda pequenas coisas. Eu tinha um pastor e ele me ensinou uma coisa. Ele falou assim: quando você for num lugar diferente, igual esse lugar aqui, que daqui a pouco nós vamos tomar um café gostoso, não converse só com quem você conhece. Quando você for num lugar, você sabe de que eu estou falando, Rafa. Você chega em alguém que você não conhece e fala: ô querido, a paz, tudo bem? Como é que é seu nome? De que cidade que você é? E começa ali. Assim surge diversas
conexões. Daqui a pouco você descobre que ele mora na cidade que um parente seu mora. Daqui a pouco você descobre que ele trabalha com algo que você também trabalha com aquilo. Isso tudo é o diálogo, as conexões. E eu, Dinael e a Meire, que estão aqui me acompanhando, nós fomos no Mevan em 2018, numa EMAP, caímos lá de paraquedas, assim, caímos igual o cachorro que cai da mudança, meio perdido. E eu vi um pastor sentado com a mochila no pé, assim, era o pastor Marcos de Paranavaí. E eu perguntei: ô pastor, né, como é que é seu nome, que cidade que você é? Ele falou que era o Marcos de Paranavaí. Falei: que legal, também sou do Paraná. E ele falou: nossa, tem uma galera do Paraná. Nisso vinha passando o Celso. O Celso vinha passando junto com o Renatão, que está preparando lá o café. E o Celso falou assim: ó, vem ali comigo que eu estou indo ali na livraria. Aí ele foi pegar o livro que ele apresentou aqui, Curados para Servir. Se você não leu ainda nenhuma das literaturas, comece por essa. Curados para Servir, visão, paternidade e liderança. Leia esses 3 livros, essa série desses 3 livros. Aí, eu sou um cara, eu tento ser obediente. Ele falou: pega esses 3 livros e leia. Peguei esses 3 livros, trouxe, comecei a ler, comecei a aplicar na igreja, e foi começando a construir em nós uma visão de reino. Se você caminha junto conosco, se você caminha na plataforma Mevan, você e eu, nós precisamos entender que eu preciso construir uma visão de reino. Eu preciso entender que nós temos uma herança de religião. E eu não estou falando da última igreja que você saiu, estou falando desde o catolicismo. Quando a Bíblia fala que Jeú cumpre a sua unção específica de matar Jezabel, vocês sabem do que eu estou falando? Ele vai, se comunica com os eunucos atiram Jezabel da janela abaixo, e a profecia se cumpre, os cães vêm e dilaceram o corpo de Jezabel, acaba com o corpo de Jezabel. Só que tem um problema: as paredes ficam salpicadas do sangue de Jezabel. Sabe o que significa as paredes salpicadas? O resquício da religiosidade. Todos nós aqui, posso colocar todo mundo no mesmo pacote sem medo de errar, todos nós temos um resquíciozinho da religiosidade. E nós precisamos todos os dias beber muita água limpa para nos limpar, nos purificar e sair desse lugar que não é o propósito de Deus para nós. Então, um dos nossos grandes objetivos é desenvolver uma visão de reino, não uma visão religiosa. Amém? Já está uma medida aí, já está um sinal para você, a partir daí, buscar isso no Senhor, em oração, em revelação, nas literaturas, naquilo que você vai começar a ler agora, você vai enxergar de uma outra forma. E aí, desde aquela época, nós começamos a participar desse café. Sempre reconhecemos essa casa como uma plataforma apostólica, sempre, desde o início, né? Para andar em unidade, querido, tem que ter perseverança. Nesse meio do caminho, com certeza alguma coisa que eu tenha feito não tenha alegrado o pastor Celso, ou vice-versa, mas nós perseveramos em andar em unidade. Estamos aqui, graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos iniciando a comunidade Vinde. Quanto que eles nos ajudaram, todos eles, pastor Ulisses, pastor Celso, Rudilei, todos os amigos, estiveram lá conosco, ministrando, nos ajudando. A Ana tem as mensagens gravadas até hoje. Vez ou outra ela senta e escuta novamente. E o pastor Celso falou do retiro lá, e no retiro foi dito algo que vem de encontro com o que eu tenho muito forte no meu coração. Nós não abrimos igrejas, nós já aprendemos isso. Igrejas nascem, e nós aprendemos também que, abre a tua Bíblia comigo em João 4, versículo 4. Você vai descobrir hoje que você não abriu uma igreja, que você não é um gerente de uma igreja, dono de uma igreja, nada disso.
você vai descobrir que você é um cavador de poço. Nós somos cavadores de poços. Amém? Então nós vamos entender o porquê disso. Porque se eu pensar que eu sou pastor de uma igreja, eu vou buscar todos os recursos de ser uma igreja legal. E às vezes não vou cumprir o propósito de ser um poço de refrigério para a minha cidade. Então você já conhece esse texto? João 4, a partir do versículo 4. A passagem de Jesus por Samaria. E aí no versículo 4 fala que havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Havia um propósito para ele cumprir. Então isso já começa a trazer para nós a ideia de um Deus intencional. Não é um Deus que improvisa e não é um Deus que vai deixando o curso da vida passando como uma enxurrada. Um Deus intencional. Um Deus que procura numa geração, numa cidade, um homem, uma mulher que esteja disposto a fazer a sua vontade. Um Deus intencional, que entendia a necessidade de passar por uma cidade para tocar uma pessoa. E como que eu leio a Bíblia de forma mais prática e menos teórica? Eu leio esse texto e falo: Jesus, o Senhor encontrou necessidade de passar em uma cidade por causa de uma mulher. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Passa pela minha vida, toca na minha vida, me revela verdades que vai mudar a minha vida de uma vez por todas. Porque foi isso que ele fez com essa mulher. Ele quis passar por essa cidade para ter um encontro com essa mulher, ou melhor dizendo, para que essa mulher tivesse um encontro com ele e a vida dela fosse completamente transformada. Isso foi dito lá no retiro também. E eu quero deixar algo para você ir se situando bem. Quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu tive um sonho. Sonhar, todo mundo sonha. Às vezes a gente sonha porque comeu demais, uma série de coisas. Mas Deus fala através de sonhos? Fala, Deus fala de inúmeras maneiras. E eu tive um sonho, eu sonhei. O Senhor falou uma frase para mim num sonho. Essa frase que o Senhor me falou foi: vai, cava um poço e dá de beber ao meu povo antes que eles morram de sede. Eu peguei essa frase que o Senhor falou, eu passei a anotar em todas as agendas que eu trocava de ano em ano. De ano em ano a gente tem uma agenda. E eu escrevia essa frase nas capas das minhas agendas. Eu não tinha compreensão total do que era isso. Só que eu criei e recebi no meu coração que era uma medida de Deus para mim. Vai, cava um poço e dá de beber ao meu povo antes que eles morram de sede. Até eu ouvia um tal de pastor Luiz Hermínio pregando sobre esse texto e não dando ênfase em Jesus, nem na mulher, nem no poço, nem na diferença entre os judeus e os samaritanos, mas ele dando ênfase em um pai geracional chamado Jacó, que nesse diálogo ela vai perguntar para Jesus, vocês conhecem o texto: és tu maior que nosso pai Jacó que cavou esse poço? Então o nosso desafio lá nas nossas cidades, que a nossa igreja seja um poço cavado, que seja uma estrutura da onde jorra a vida, que seja um lugar que quando, por exemplo, vamos ler o texto, João 4, versículo 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora. O problema é que às vezes a gente lê muito rápido e não sei o que a gente está procurando, que a gente, em busca de talvez algo assim miraculoso, a gente vai perdendo detalhes no decorrer da leitura.
A leitura diz que Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó, um patriarca, dera ao seu filho José. José tem uma importância bíblica, irmão, muito grande. José é muito importante nas escrituras. Então a Bíblia vai dando todos esses detalhes. Chegou nas terras que Jacó dera ao seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Ele estando cansado, querido, onde ele sentou do lado? Ele sentou do lado da fonte. Ele tinha um lugar de referência para buscar refrigério. Ele mesmo vai dizer em Mateus 11, 26, vinde, todos vós que estejais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Então eu, como pastor que estou aqui, será que eu preciso fazer um grande discurso? Ou será que eu preciso simplesmente olhar para esse texto e entender: a igreja onde eu estou como pastor precisa ser uma fonte de refrigério, de salvação para as pessoas. E eu preciso perguntar para mim mesmo: eu estou sendo isso? A minha comunidade de fé, na onde ela está plantada, ela está conseguindo ser para a sociedade um lugar de descanso, de refrigério? Ou toda a movimentação que nós estamos fazendo está transformando até a própria igreja num povo cansado e sobrecarregado? Nós estamos conseguindo manter na nossa cidade uma fonte de água limpa, que está protegida, para que as pessoas, quando precisarem, passar por ela e beber da sua água? Você conhece um pouco o texto, e quem conhece já vai conjecturando, já vai indo um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. E Jesus, ele se fez carne, como o pastor Celso disse aqui. Ele é aquele que se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele mesmo vai se apresentar para essa mulher como da água que ele tinha para dar, ela não teria mais sede. Mas ele mesmo estava cansado e precisou parar junto à fonte. A oportunidade que nós temos de estar aqui num culto como esse, para nós pastores e todos os filhos que estão aqui nessa casa, é um privilégio. Porque talvez você ali no dia a dia, você tem que estar lá na igreja, cumprindo o seu papel, ensinando, fazendo tantas coisas. Mas aqui você não veio por causa de uma obrigação. Não temos uma obrigação estatutária, não temos nada disso. Eu vim aqui por causa de uma aliança. Então quando eu adoro aqui junto com os meninos, eu estou adorando porque eu realmente amo o meu Senhor. Quando eu oferto aqui nessa casa, essa oferta não vai para o cofre da igreja onde eu sou pastor. Eu estou realmente tirando algo do meu coração. Eu estou realmente fazendo aquilo que eu ensino na minha comunidade todos os dias, ou toda semana. Então uma reunião como essa, que é uma reunião apostólica, é uma grande oportunidade de eu mostrar para mim mesmo, ou seja, para quem for necessário, de que eu não me tornei um profissional da fé. O culto não se tornou algo mecânico para mim. Eu estou procurando um lugar onde eu não sou o pastor daquela igreja. Eu sou um simples filho de Deus que me reuni com outros filhos de Deus para adorar, para fazer a minha oferta de adoração, para ouvir as escrituras, seja lá quem for que vai pregar. E você como pastor, querido, e eu, estamos lá na nossa comunidade, a partir da palavra do Espírito, para oferecer descanso para as pessoas, amém? Só que pode ser que você esteja cansado, porque o próprio Jesus vai oferecer descanso para essa mulher. Mas no início do texto, o texto está dizendo que ele
estava cansado. Alguém disse uma frase assim: quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Quantas pessoas desistem simplesmente porque estão cansados? Eu coloquei no grupo da nossa igreja local lá, que existem 4 agendas lá em Itajaí que são importantes, todas são. 4 que são, vamos dizer assim, fundamentais. As primícias, que acontece agora, que acontece em janeiro. Você pode ir para as primícias e aproveitar e dar uma esticadinha na praia. Vai receber alívio espiritual e vai receber alívio no físico. Logo depois, em março ali, abril, vem a convenção. Uma ótima oportunidade de você ir conhecer pessoas do mundo todo. É claro que talvez você não vai conseguir falar o idioma, mas pessoas que estão no mundo todo, Brasil todo. Logo depois tem a EMAP, que nem é colocada entre essas, mas a gente gosta muito por causa da história que ela representa para nós, que é ali em junho, julho. E o retiro em setembro, outubro. O retiro, querido, é uma ótima oportunidade do pastor ir ali com a sua esposa, com os filhos ou sem os filhos. Dá um tempo ali para não precisar se preocupar com o café da manhã, com a cama que tem que arrumar. Um tempo de descanso, refrigério. O pastor Luiz pregou isso num dos cafés. Descansar para nós é algo tão... A gente às vezes tem tanta dificuldade de fazer isso, que Deus colocou o descanso como um mandamento. Os homens iriam trabalhar 6 dias, e no 7º dia eles iriam descansar. A gente tem tanta mentalidade de servir, de fazer, que quando a gente não está fazendo nada, a gente pensa que está em pecado, não é? A gente pensa assim: nossa, eu estou em pecado, não estou fazendo nada, como é que pode? Eu desviei. Não, querido, vai ter momento que você vai precisar, eu e você vamos precisar descansar. E uma coisa que foi dito lá no retiro, que todas as vezes que Deus fazia uma tipologia de Cristo na Bíblia, teve uma relação entre o tipo de Cristo ou o próprio Cristo, a sua noiva e o poço. Isaac foi um tipo de Cristo. Quando Isaac é levado pelo seu pai para oferecer o sacrifício, para ser oferecido em sacrifício, ele mesmo levou a madeira do sacrifício nos ombros. Então Isaac estava ali representando o que o pai ia fazer, entregando seu filho como sacrifício. Aí mais tarde, o servo de Abraão, agora de Isaac, vai em busca de uma esposa para Isaac. Onde que ela estava? No poço, pegando água. Moisés, quando encontra sua esposa, ele encontra sua esposa na onde? No poço. E agora Jesus está encontrando essa mulher na onde? No poço. E ele toca em que assunto com ela? Chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Você conhece a história. Ele diz: disseste bem, porque já tivesse 5, e o que você tem agora não é teu. Ela estava então no 6º marido. E na ministração lá foi dito isso, que agora estava diante dela o 7º, o perfeito, o do qual ela teria as suas carências resolvidas, do qual ela não precisaria ir atrás de outro, porque ele é suficiente. Então, queridos, para nós ficou muito forte isso. Nós entendemos isso, que o nosso desafio na nossa cidade é que a nossa igreja seja um lugar de alívio. Vamos orar juntos? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ora aí e fala assim: Senhor, nos ajude a ser ali uma fonte de água viva na nossa cidade. Nos ajude como igreja a jorrar
o rio da água da vida. Nos ajude, Pai, nós não queremos ser mais um prédio, não queremos mais ser um grupo de pessoas buscando por estratégias, nós não queremos ser um grupo de pessoas buscando por ideais. Pai, nós queremos ser a fonte da água da vida, jorrando, para que todos aqueles que desejarem, sentirem o cheiro das águas e desejarem o Senhor, eles possam encontrar naquele lugar alívio, refrigério no Senhor. Eles possam encontrar o verdadeiro marido, aquele que é perfeito, aquele que nos satisfaz completamente, aquele que não quebra a aliança, aquele que não nos abandona jamais. Nos ajude, Senhor, a ser essa igreja. Nos ajude a ser essa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Do teu rio, Senhor. Continue orando por aquela igreja local, querido. Continue orando pela sua cidade, pelas igrejas da sua cidade. Continue orando pela igreja que nós estamos trabalhando para edificar no Senhor. Ore por ela. Peça, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Sim, meu Deus. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, sim, Senhor. Sim, meu Rei. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Eu quero beber, sim, Jesus, do teu rio, Senhor. Sim. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Sim, Jesus. Eu quero beber da tua fonte. Sim, Jesus. Fonte de águas vivas. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Sim, meu Rei. Sim, Jesus. Por onde esse rio, por onde o rio passar. Sim, meu Rei. Que o teu rio passe no estado do Paraná, Senhor. Que o teu rio passe em cada cidade, Senhor. Que o teu rio passe em nossa nação, Senhor. Que o teu rio passe na nossa casa, na nossa vida, Jesus. Sim. E este rio, sim, meu Deus, está, sim, Jesus, neste lugar. Sim, meu Rei. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sim, Jesus. Sacia minha sede. Sim, meu Rei. Lava o meu interior. Sim, Jesus. Eu quero fluir. Sim. Dá de beber, Senhor. Dá de beber aos teus filhos que porventura estejam cansados, meu Deus. Sim, Jesus. Sim. Fonte de águas vivas. Sim, Senhor. Sim. Tu és a fonte, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Jesus. Estamos diante da fonte da água da vida. Tu és um sim, rio, meu Rei. Senhor. Tu és a fonte da água da vida, Jesus. Sim, meu Rei. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Tu és um rio, Senhor. Sim, Jesus. Sim. Aleluia. Queridos, nesse ambiente aqui, eu não estou falando isso nem me justificando e nem me menosprezando. Eu sei exatamente quem eu sou no Senhor. Nesse ambiente aqui tem pregadores muito melhor do que eu. Pessoas com muito maior capacidade de elaborar um sermão, um discurso. Mas eu não estou aqui exatamente para fazer um sermão. Quero falar de algumas coisas. Nós estamos há 4 anos lá caminhando com a nossa casa. Eu acredito que nós já podemos servir de referência em algumas coisas. Temos avançado com a graça e a misericórdia de Deus. No nosso prédio hoje nós já temos dificuldade com espaço para acomodar todas as pessoas da cidade que nos procuram para estar lá, famílias, pastores.
E quando nós falamos isso, nós falamos com paz no nosso coração, porque nós entendemos que não tem a ver conosco, tem a ver com o propósito do Senhor, que é maior do que nós, e nós nos alegramos simplesmente de poder fazer parte do que Ele está fazendo. Então, o Senhor foi nos dando algumas medidas, nós fomos entendendo algumas coisas. E o que nós estamos vivendo lá como cidade também, nós entendemos que faz parte do propósito eterno do Senhor em promover um grande e poderoso avivamento na nossa nação, no nosso estado, nas nossas cidades. E nessa mesma EMAP que eu fui em 2018, Davi Fernandes, que é da Cultura no Céu, que canta Céus e Terra, tantas músicas que a gente ministra, ele disse a seguinte coisa, ele falou: eu estou animado e eu estou preocupado. Eu estou animado porque eu já vi grandes moveres no Brasil, e eu percebo e vejo que estamos prestes a viver grandes moveres novamente. Então você que está aqui, pastor, você foi convocado para essa mesa, convocado pelo Senhor, não é simplesmente para ter relacionamento, não que isso seja pouco, isso é muito e muito importante, mas essa aliança de relacionamento é para nos juntar e fortalecer para cumprir um propósito no Senhor. Então eu tenho certeza de que o Senhor irá fazer grandes coisas, Rafa. Colorado, cada cidade, no Paraná, Ele só está esperando a gente entender algumas coisas. O filho só não desfruta da herança enquanto não se torna maduro. Aí eu te pergunto, querido pastor que está aqui, a partir de mim que estou aqui, quando a gente fala, o herdeiro, ainda que seja senhor de tudo, ele não administra a sua herança enquanto é menor. Quando eu ouço isso, eu levo essa palavra só para a igreja local, ou eu consigo aplicar ela também na minha vida? Eu consigo também parar diante do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, no que eu ainda preciso me desenvolver mais? No que eu ainda preciso amadurecer mais, Senhor? No que eu preciso ainda ser expandido pelo Senhor? Eu ainda sou alvo daquilo que eu ensino? Ou, como eu disse aqui, já se tornou algo mecânico, que eu aprendi a fazer, eu reproduzo o que eu ouço, mas aquilo já não passa mais pela minha vida, para também me curar, e eu ser de fato uma fonte, que passa por mim e toca em outros. Porque, queridos, vamos falar a verdade, vamos aqui, uma mesa de família mesmo. Pastor deveria ter ciúme? Mas de vez em quando tem? Pergunta para você mesmo, de vez em quando eu tenho ciúmes? Mas a gente não prega lá sobre Saul, que amou mais o trono do que a Deus, e foi o grande pecado de Saul, ser ciumento, tinha ciúme do trono, e por ser ciumento com o trono, ele não destravou a próxima geração, ele não habilitou a próxima geração, ele ficou ali agarrado no trono. Então, se eu percebo o ciúme em mim, eu tenho que saber que isso é algo que a Bíblia já trata desse assunto, e eu não posso permitir esse sentimento, esse comportamento em mim. Eu preciso me repreender a mim mesmo, eu preciso me corrigir, como o texto de 1 Coríntios 11 diz. Eu preciso me examinar a mim mesmo e dizer assim: olha, eu preciso tomar agora do remédio que eu já tanto ofereci. Eu preciso ser alvo da mensagem que eu mesmo preguei. E nós temos que pregar, não é por conta disso que nós não vamos pregar. Duvida que um pregador que tem a sua mensagem gravada, que depois ele não senta para ouvir a sua mensagem, e não sente para admirar, porque o Senhor faz grandes coisas pela misericórdia dele, mas sente para dizer assim: tudo que eu disse, eu tenho responsabilidade com isso. Nós precisamos nos esforçar para sermos líderes coerentes, porque a gente fala tanto da religião,
Uma das grandes marcas da religião é a hipocrisia. Hipocrisia e incoerência andam de mãos dadas. Porque hipocrisia e incoerência é ter um discurso distante da realidade, ter uma teoria distante da prática. Então, um dos nossos desafios, se você quiser anotar, anote. O meu desafio é ser coerente. E olha como que isso é forte. Nós estávamos falando da necessidade que nós temos de habilitar a próxima geração. Sabe o que mais entristece um coração de um jovem, de um filho? Em nós. Sabe o que leva os nossos filhos e os nossos jovens nos desprezar no coração deles? Quem se arrisca a dizer? A incoerência. Um jovem, um filho, a gente está ali cobrando deles, ensinando eles, e ao mesmo tempo que eles estão olhando, quem de nós já não saiu para comer com a família ali, e está ali todo mundo conversando e tem um copo de suco, aí a criança derruba o copo de suco. Aí o que a gente faz? Toma mais cuidado, deixa de ser atrapalhado. E é muito fácil acontecer de num outro dia, ou no mesmo dia, você mesmo está com o copo de suco e na frente dele você... Aí você vai olhar para ele e vai falar o quê? É verdade, né, filho? Eu também erro. Eu também sou passível de falha. E essa é a essência da mensagem que eu quero compartilhar junto com vocês. Gálatas 6:1. Abre por gentileza. Vamos ler junto ali no projetor. Então, se eu sou passível da mesma falha que eu preciso corrigir, como é que eu tenho que corrigir essa falha? Esse texto nos ensina. Quando eu for corrigir pessoas, que eu vou corrigir? É um dos nossos papéis, corrigir, instruir, exortar. Só que eu tenho que lembrar que daquilo que eu estou corrigindo, eu sou passível do mesmo erro. E é bem provável que talvez em outra escala, em outra medida, eu esteja cometendo o mesmo erro. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir. Tem aquela fala assim, né? Aquelas pessoas quando estão no erro, a primeira frase que elas usam é assim: não julgueis, para não ser, usam só essa parte. E às vezes algumas pessoas não querem corrigir, não querem se expor. Se você vê alguém em alguma falha, você precisa corrigir. Me diz uma coisa, pastor, quantos aqui andam em aliança com o Mevan, aqui a partir dessa mesa aqui em Arapongas? Levanta a mão para mim, por favor. Amém, louvado seja Deus por isso. Se em algum momento você for surpreendido em alguma falta, você que congrega numa igreja, em algum momento o teu pastor sentar com você para te corrigir em alguma falta, como é que vai ser o seu coração em relação a isso? Sabe qual deveria ser o nosso comportamento quando alguém, com todo respeito, chegar junto com a gente e falar: querido, eu preciso pontuar algo com você? Sabe qual deveria ser a nossa atitude? Muito obrigado, porque você, me olhando de fora, você consegue ter uma visão de mim que eu não tenho. Então, muito obrigado, porque você está preocupado com o meu crescimento e com o meu desenvolvimento. Muito obrigado. É claro que não é porque eu estou dizendo a verdade que eu posso ser duro, porque eu preciso repreender com espírito de brandura. Como que eu faço isso? Eu tenho que separar a pessoa do erro. É assim que Deus trata com a gente. É aquela história que a gente fala: Deus abomina o pecado, mas ama. Então Deus separa a prática da pessoa. Deus abomina a prática, Ele abomina aquela ação, mas a pessoa, Ele... Muitas vezes a gente revela no nosso coração que a gente não gosta tanto de gente assim. Quem de nós aqui um dia ficou com vontade de não ver ninguém?
de evitar um encontro. Quantos de nós, cansados, precisando descansar, precisando ficar sozinho, normal. Eu chegando de viagem com o pastor Ulisses, falei para Ana assim: Ana, descobri uma coisa, que eu gosto de gente, mas igual o pastor Ulisses eu não gosto não. Eu descobri que ele gosta mais de gente do que eu gosto. E eu pensei assim: e se tiver gente que gosta ainda menos do que eu, como que a coisa não vai ser? O desejo dele de passar numa cidade para falar com uma pessoa, de atender um pastor, uma igreja. E é por isso que a Bíblia fala assim: vocês que são espirituais, quando você tiver que corrigir a falha de alguém, faça com brandura. Às vezes que a gente está doido para encontrar uma falha em alguém, já para ir com os 2 pés no peito, julgar o coração da pessoa. Ah, no começo não era assim. Ah, depois disso, daquilo outro. Então, se eu tiver que corrigir, ou tiver que ser corrigido, isso tem que ser feito de qual forma? Deixa lá para mim, por favor. Com o espírito de brandura. E não acabou. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Então, quando eu vou corrigir meu filho, quando eu vou corrigir um filho na fé, quando eu vou falar para um pastor amigo de algo que talvez ele não esteja percebendo, eu não posso me prevalecer de daquele momento talvez ter a razão, já ser áspero ou já provocar ali uma inimizade. Não, é simplesmente assim: querido, tem algo aí que não está legal, irmão. Eu já passei por isso, eu já tive essas dificuldades, eu também tenho dificuldade nessa área, mas eu estou lutando contra isso. Ó, querido, eu já tive essas dificuldades. Eu lembro quando a gente começou a andar junto, e a gente ainda tinha algumas terminologias, algum vocabulário, e aí o pastor Celso, ou ele ligava, ou em outro momento que a gente sentava para comer, ele falava assim: viu, vamos repensar isso aqui, vamos discutir isso aqui novamente. Mas você entende, querido, que eu não me posso, eu e você que está aqui, eu não me posso colocar num lugar de senhor da razão e senhor da verdade. E esse lugar que eu estou aqui agora é um lugar que nos tenta isso, de ser o porta-voz da verdade. Querido, nós estamos lendo a palavra juntos, nós estamos lendo a Bíblia juntos, mas todos nós somos alvo desse texto aqui, desse livro aqui. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 a 27. Rei dos reis, sim, adore a Ele, e Senhor, adore a Ele, porque você o ama. te entregamos. Sim, peça para Ele: Senhor, cuida de mim, Deus, me dá boa consciência, Senhor, me ajude a ser coerente, Senhor, me ajude a ser sensato, Pai, me ajuda a ter uma vida coerente com o meu discurso, ou até mesmo com ao meu chamado, Senhor. É, Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Sim, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer sim, é Senhor. estar, sim, meu Deus, nos átrios do Senhor. Sim, meu prazer é sim, Jesus, na casa de sim, meu Deus, sim, onde flui o diga para Ele para te adorar, ó Rei dos Reis, para te adorar, sim, ó Rei dos Reis. Sim, Jesus, foi que eu, sim, queremos viver para o louvor da Sua glória, Pai. Meu prazer é te sim, louvar, sim, Jesus, meu prazer é estar. Sim, meu Deus. Se junta, fala mal dos outros. Fala assim: e eu, quando eu me reúno com as pessoas, eu falo mal de alguém? Ou eu lembro que a Bíblia fala da maledicência? Ou eu me lembro que a Bíblia fala que Deus abomina
a língua que semeia contenda entre os irmãos. Quando eu estou vivendo, quando eu não estou no púlpito, quando eu não estou exercendo meu ministério, eu me lembro do que a Bíblia fala. É o que a gente sempre diz, nós não lemos a Bíblia para pregar, nós precisamos ler a Bíblia para viver. E aí pregar vai ser falar do que a gente vive, vai ficar muito mais fácil. Lembra de que quando as pessoas falavam a respeito das mensagens de Jesus, que Jesus falava não como os fariseus, mas falava como com quem tinha autoridade, porque ele falava do que ele vivia, do que ele estava fluindo no Senhor. 1 Coríntios 9, olha o que diz aí, deixa eu ver se está no versículo certo ali que eu pedi, 9, 24 e 27, está lá já? Tá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Atleta, disciplina, foco, determinação. Um atleta precisa ter foco, precisa ser disciplinado. Quando ele acorda cedo, ele tem que saber o que ele tem que comer, quantas horas de exercício ele precisa fazer. O descanso também é importante. Mas por que será que o apóstolo Paulo usa esse exemplo? Porque a gente às vezes pensa que ser crente é só ser crente, é só esperar passar os dias e esperar Jesus voltar. Não, querido. Você é como um atleta, eu e você somos como um atleta. O que eu aprendi na Bíblia não foi só uma mensagem que eu gostei ou não gostei. O que eu aprendi na Bíblia é algo que precisa nortear os meus dias, eu gostando ou não. Um atleta, se a nutricionista falar que ele tem que comer batata doce, ele gostando ou não, ele tem que comer batata doce, para o benefício dele. Mas nós temos uma igreja egocêntrica, nós temos uma igreja debaixo do sacerdócio de Arão, trabalhando pela demanda do povo. Então a gente tem que fazer o que o povo gosta, a gente tem que fazer o que o povo quer, mas nem sempre o que o povo gosta, o que o povo quer, é o que de fato eles precisam. Então, querido, eu preciso ter a mente de um atleta. Se eu quero alcançar um objetivo no Senhor, eu tenho que saber que eu tenho que ter um comportamento. Não é tudo que eu posso fazer, e tem coisas que eu não posso deixar de fazer. Está dando para entender? Não é uma vida displicente, não é uma vida de qualquer jeito, não é ir vivendo como todo mundo vive. Eu preciso ter uma disciplina. Existem algumas regras que norteiam a minha vida. Se eu quero cumprir um propósito, se eu quero alcançar um objetivo, eu preciso atender a algumas medidas. Você quer realmente ser um filho de propósito? Você quer realmente alcançar os objetivos no Senhor? Então você vai precisar aprender as regras da vida, as medidas, e cumpri-las. Senão você vai ser só mais um frustrado, colocando a culpa em Deus das coisas que não deram certo. Mas existia uma série de coisas para eu e você obedecer no decorrer dos dias, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Mas eu achei que ser crente era só ser crente, vir na igreja e levantar a mãozinha para o céu e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não. Tem muitas coisas que eu preciso ter disciplina, foco, eu preciso trabalhar por aquilo. Então ele fala, olha, os que correm no estádio, um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele continua dizendo sobre isso que eu estava falando. Próximo versículo, por favor. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa de pouca importância, de importância passageira. Nós, porém, a coroa eterna, incorruptível.
o texto está falando da incoerência nossa como filhos de Deus. Eles que lutam por uma coroa corruptível, muitas vezes têm mais disciplina do que nós que lutamos por uma coroa incorruptível. E ele continua dizendo: todos sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não estou aí vivendo a vida à torta e à direita. Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então não é sair fazendo, não é sair tentando, é ter uma medida clara, é ter um alvo certo, definido. Mais um, por favor. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está falando? Como ministro do Evangelho, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso cuidar do meu comportamento, das minhas atitudes, daquilo que eu faço. Como um atleta tem essa disciplina em busca de um objetivo. E eu preciso vigiar muito contra mim mesmo, para depois de ter ensinado e falado da verdade do Evangelho para tantos, eu mesmo em determinado momento não venha a ser achado. Queridos, prestem atenção. Lembra que eu falei do Davi sobre ele estava animado e preocupado? Quem já viu um avivamento na sua cidade? Igrejas cheias, ginásios cheios, estádios cheios. O que acabou com esses avivamentos? Fala para mim, sem medo. Adultério, roubo, briga. Foi ou não foi assim? Foi ou não foi assim, queridos? E vem cá, então vamos lá, vamos ser bem prático, bem objetivo. Houveram avivamentos, igrejas cheias, ginásios cheios, estádios cheios, mas tudo isso acabou, porque veio a tentação no adultério, e nós que tanto ensinamos, não usamos do ensino como um escudo no dia mau. A gente fez daquilo, a gente se embriagou com tudo aquilo, estou me envolvendo, porque é assim que a gente tem que fazer, se incluir, para não ser um acusador, mas ser um intercessor. E onde eu quero chegar é o seguinte: eu não estou falando do que passou, o que passou, passou, a graça de Deus alcançou, a misericórdia, o favor de Deus alcançou. Eu estou falando do que há de vir, porque vai vir um avivamento de novo, e quando a gente olhar para aquela multidão, nós não vamos ver cifras, nós não vamos ver oportunidade para os nossos negócios, ainda que naturalmente o Senhor vai prosperar. Vai haver um novo avivamento, vai haver, já está havendo. Olha isso aqui, um sábado à tarde, juntaram uma mesa de pessoas aqui, e eu estou justamente te falando, quando o povo ia entrar na terra prometida, o livro de Deuteronômio é o livro da repetição. Sabe quando a mãe vai sair de casa e fala: olha, cuidado para não esquecer o ferro ligado, olha, cuidado para não fazer isso. O livro de Deuteronômio é isso. A preocupação de Deus, depois que aquele povo entrasse na terra, passasse a plantar, a colher e prosperar, para que aquele povo não se esquecesse do Senhor. O que vai acontecer depois que a gente crescer, prosperar, sentar nas cadeiras de governo do município, do estado, lá na nação brasileira? O que vai acontecer? Nós vamos, como um atleta, ter a disciplina de saber que eu não posso me envolver com determinadas coisas, ou eu vou me embriagar e viver displicentemente e permitir que eu acabe me desviando do propósito. Então nós precisamos ser simplesmente coerentes, querido, daquilo que o pastor Luiz, quem não admira uma mensagem do pastor Luiz? Todos nós admiramos, mas ele tem uma fala assim de uma das mensagens dele: ei, pare de admirar o que eu prego, eu não prego para admiração de ninguém, cumpra o que eu prego. A admiração da mensagem não vai te levar a lugar nenhum.
ou a não ser, pode até te levar para a idolatria. Então não admire mensagem, não seja um admirador de mensagens. Um dos problemas que nós temos é esse: a gente admira, a pessoa começa a fazer umas musiquinhas ali, começa a falar umas frasezinhas ali, a gente já promove como o pregador e o ministro da moda. E chove de seguidor no Instagram, e chove de convites para a agenda. Um resquício da idolatria, da necessidade de colocar alguém como 26, a pastora Patrícia, acho que ela precisou sair. Ela esteve conosco lá na nossa comunidade, e eu li esse texto com ela, porque ela está aí pleiteando uma cadeira de deputada federal. E nós estamos nesse tempo, né? Nós temos muitos cristãos, filhos de Deus, que estão ali. E eu acredito nisso, eu acredito que realmente eles precisam ir. E eu acredito que a gente tem que preparar os nossos filhos para ocuparem esses lugares. Mas eu fiz uma pergunta para ela: e depois que a gente chegar lá, como é que vai ser? Vai haver escândalo de corrupção no nosso meio? Vai haver adultério no nosso meio? Vai haver, irmão? Porque nós vamos ser tentados. Até nós que falamos daquele que fez, nós vamos ser tentados. Nós vamos se lembrar que a gente condena isso, que a Bíblia condena isso. A gente vai se lembrar que isso é errado e isso vai comprometer uma geração, uma família, uma cidade. E a gente vai lutar contra isso, contra qualquer outra coisa que possa ser prejudicial ao reino. Neemias fala de um tempo de restauração. Coloca lá para mim, Neemias 13, 26, por gentileza. Neemias vem, restaura a sua cidade que havia sido destruída. Aí ele volta lá para servir o rei. E depois ele volta para fazer uma supervisão. Quando ele volta, ele pega os homens casando com mulheres estrangeiras. Daí ele fala o seguinte: não foi por causa do casamento, não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus? O sentimento de Neemias, que é um sentimento de derrota, porque ele viu aquela cidade jogada ao lixo, e ele veio, trabalhou, guerreou e restaurou aquela cidade, promoveu uma restauração, um avivamento. Só que é o seguinte: o que levou aquela cidade à destruição foi o casamento com mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses. Aí ele volta, a cidade de pé restaurada, e os homens de novo casando com mulher. Aí ele olhou aquilo e falou assim: eu conheço esse filme, eu sei aonde isso vai dar. Isso vai dar em destruição e morte. Aí ele pega esses homens: como é que podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro. Eu expulsei para longe de mim. Tem uma parte que, deixa eu ver aqui, 24, deixa eu achar aqui. Versículo 24 mesmo. Seus filhos, Neemias 13, 24. Volta lá para mim, por favor. Está certo lá? Será que eu que estou errado aqui? Estou aqui com a Bíblia aberta. Neemias 13, 25. Eu os repreendi, olha aqui que é isso, e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus. Aqui Neemias não tinha lido Gálatas 6, irmão. E ele, numa fúria santa, pegou aqueles irmãos que estavam voltando a fazer coisas que traziam destruição e morte. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles, arranquei os seus cabelos,
fiz com que jurassem em nome de Deus, e lhe disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos com vocês. É claro que nós não temos essa autoridade de bater em alguém, jamais, não é disso que está falando. Mas você consegue entender o coração de Neemias, querido? Você consegue entender a preocupação dele de ter visto a destruição, de ter chorado por uma restauração e ver as pessoas caminhando na mesma direção da destruição novamente? Então, queridos, quando eu fiquei uma semana com o pastor Ulisses, eu murmurei um pouco. Falei: nossa, uma semana é muito tempo. Fiquei com saudade da minha família, fiquei com vontade de vir embora. Pesquisei passagem de avião para vir embora. Saudade da minha família, mas estava muito cara a passagem. Falei: deixa quieto, vai esperar mais um pouco. Mas depois eu entendi. Como que eu fui desenvolvido para me tornar um pastor? Andando do lado de outros pastores. Como é que você fez o primeiro casamento seu? Você se lembrou de um casamento que você foi? E ainda que pelo Espírito do Senhor você teve a sua espontaneidade. Eu sou assistente social. Eu fiz alguns anos de aula teórica, mas eu fiz estágio. No estágio você aprende a prática. E lá, para falar bonito, eles falam a praxis, né? A praxis do serviço social, da psicologia. Mas é a prática, é o estágio, na prática, o estágio de campo. Então, para eu me desenvolver como pastor, eu tive que andar do lado de pastores, e andei. E agora, para eu me desenvolver no apostólico, eu preciso andar do lado de alguém que flui e que cumpre o ministério. Então tem que suportar. Só que tem um detalhe. O pastor Luiz disse isso lá no retiro, e eu quero finalizar com isso. Qual que é a função do ministério apostólico? Corrigir, entre outras, corrigir as movimentações equivocadas da igreja. Então, se essa casa aqui, você reconhece ela como uma mesa apostólica, nós vamos nos reunir para se alegrar, para fazer culto, para tomar café, para fazer acampamento, para fazer retiro, para fazer tanta coisa. Mas em algum momento também você precisa permitir que essa mesa apostólica corrija a sua movimentação, corrija algum excesso, alguma falta. Porque esse é o papel do ministério, dentre outros do ministério. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui, para ver se eu escrevi mais bonitinho. Corrigir a movimentação e proteger princípios. A nossa função, a função do ministério apostólico, é corrigir alguma movimentação errada e proteger princípios. Pode subir aqui a equipe da adoração, por favor. Enquanto isso, vocês abram comigo um texto conhecido, Salmo 139, versículo 23 e 24. Lá em Lucas 6, 42, fala sobre o cisco e a trave. Você conhece o texto. O texto fala assim: antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está no seu. Esse texto nos ensina que a gente enxerga o defeito dos outros maior e enxerga os nossos menor. Quando enxergamos. Porque nesse caso, aquela pessoa estava querendo corrigir a outra, sendo que ela estava com a visão totalmente impedida. E o Salmo 139, você conhece esse texto, versículo 23 e 24, essa oração de Davi. E lembra que eu falei sobre Saul, sobre ser ciumento? Quantas coisas que a gente já ouviu. Quem é que lembra da mensagem de Onã, da síndrome de Onã? Quem sabe qual que é a síndrome de Onã? Onã é aquele que não fica entusiasmado em gerar no nome de outro. Será que eu,
quando aquela movimentação não leva o nome da minha igreja local, não leva o meu nome, será que eu tenho o mesmo ânimo, a mesma motivação? Ou eu corro o risco de ter a síndrome de Onã? Será que quando eu vejo alguém prosperando perto de mim, ou o Senhor se alegrando com ela, será que no meu coração brota o sentimento de inveja, como brotou no coração de Caim? Será de todas as histórias que eu ouvi, de todas as mensagens que eu já fiz, em algum momento eu também não preciso me arrepender? Eu escrevi assim, de tudo que nós ensinamos, nós ainda também precisamos aprender. De tudo que nós ensinamos, talvez você está me ouvindo falar aqui, e você sabe até mais do que eu, ótimo. De tudo que você sabe, você precisa aprender. Seja seu próprio mestre, esmurre o seu próprio corpo. Se você sabe, ótimo. Vamos nos arrepender. Somos alvo daquilo que ensinamos. Somos Onã muitas vezes, não nos motivamos, não nos sentimos tão motivados quando não é para nós. Somos muitas vezes egoístas e ciumento, como Saul. Muitas vezes temos o mesmo espírito de Jezabel, permitimos a manipulação para alcançar nossos objetivos. Se dependermos de algum subterfúgio para levar alguém a crer, não é a Cristo que essa pessoa está se convertendo. Mas o Salmo 139 que eu disse que está lá, fique de pé comigo, querido, por favor, e leia esse salmo junto comigo, tão conhecido. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Esse já foi lido, né? Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deixa aí, por favor. A diferença de Saul e Davi, querido, era justamente essa. Os dois erraram, porque todos erram. A diferença é que Davi tinha condições de reconhecer o seu erro. E Saul, quando erguido na sua consciência do seu erro, ele justificou, e se enfureceu, e se distanciou. Só que preste atenção, Davi também não era tão bonzinho assim não, querido. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando Natã vem à casa de Davi para erguer a sua consciência do seu erro, Natã precisou, pela sabedoria do Espírito, criar uma condição para Davi enxergar quem ele havia se tornado. Quando a gente prega, o nosso desafio é o desafio de Natã. Natã chegou e não esfregou logo na cara o erro de Davi. Ele contou uma história. E o próprio Davi deu a sentença. Então ele criou uma situação onde Davi conseguiu se enxergar quem ele havia se tornado. Feche seus olhos, abaixa tua cabeça. Se Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, estava totalmente cego diante das atrocidades que ele havia cometido, e precisou de um ambiente, precisou de um cenário, para que ele conseguisse olhar de fora dele mesmo, e conseguisse enxergar a perversidade que havia tomado conta dele, para daí então ele poder se arrepender. E eu queria que você, querido, meditasse nisso. Às vezes nós nos tornamos incapazes, às vezes não, a própria palavra fala, nós somos tão maus, que nós somos incapazes de nos arrepender por nós mesmos.
nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir ao arrependimento. Fecha seus olhos, esteja você e o Senhor, e fala para Ele: meu Deus, não permita, Senhor, que eu esteja embriagado, não permita que eu esteja cego. Às vezes eu estou condenando pessoas, ou estou condenando situações, das quais eu também precisaria me arrepender, talvez em outro aspecto, mas também, eu penso que estou ensinando e corrigindo, mas me esqueço que também preciso, diante do Senhor, aprender com o Senhor, me arrepender diante do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, se nós estivermos em uma situação, Pai, onde estamos sendo incapazes de reconhecer os nossos próprios erros, nos coloca nessa situação onde o Senhor nos coloca diante de um espelho e nos confronta com a nossa realidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está prestes a fazer a partir da Tua igreja, mas Senhor, o inimigo vai armar armadilhas para que a gente caia nos mesmos erros, para que o caminho da destruição novamente seja trilhado por nós. Mas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê sobriedade, Senhor, nos dê vigilância, Pai, nos guia no Teu Espírito, Senhor. Senhor, tantas coisas que o maligno consegue êxito no meio da sua igreja: maledicência, facção, inveja, ciúmes, competição. Senhor, nos dá sensibilidade de perceber quando estamos nesse ambiente, e que sejamos como Neemias, sejamos como apóstolos do Senhor, que combate a movimentação errada e equivocada, e protege o ambiente da glória do Senhor, o ambiente onde o Senhor pode fluir e fazer a sua vontade, meu Deus. Pai, nós que ensinamos a muitos, nesse dia, nós não estamos para ensinar, nós estamos para aprender. Pai, nós que nos colocamos diante de muitos, para dizer as verdades da Tua palavra, hoje nós nos colocamos diante do Senhor, para que as verdades do Senhor se choquem com as nossas vidas, meu Deus. Sim, Senhor, nos dê um choque de realidade, Pai. Senhor, em todas as áreas aonde estamos sendo dominados por espírito de engano, Senhor, nos liberta, Senhor, do engano, Senhor. Sim, meu Deus, opera a Tua grande obra em nós, nosso Deus, que sejamos como fonte de águas de vida, limpas como cristal, prontas para servir de refrigério as pessoas, as nações. Continue falando com Ele, querido. Peça para Ele: Senhor, me limpa, me purifica, meu Deus. Me limpa, me purifica, Senhor. Sim, Jesus. Meu coração. Sim, meu Rei. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que me se ache só a Ti. Sim, Senhor. E então, sim, Jesus. Usa-me, sim, Jesus. Senhor. Colocamos, se você quiser vir aqui à frente, querido, se você quiser se prostrar diante dele, se você quiser pedir para Ele: Senhor, me choca com a Tua verdade, Senhor. Sim, meu Deus. Como abrir sim, Jesus. Deserto, sim, Senhor. Flechas que acertam ao eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sim, Jesus. Senhor. Sim, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Jesus. Sonda-me. Esse é o processo, querido. Quebranta-me, transforma-me, enche-me
usa-me. Primeira coisa é a tomada de consciência. Sonda-me. Sim, meu Deus. Nos conduz ao arrependimento, Pai. Transforma. Sim, Senhor, transforma a nossa vida, meu Deus. Encha-nos do Teu Espírito, Deus. E aí então, Senhor, sonda-me, quebranta-me. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Enche a minha vida. Sonda-me, sonda-me. Sim, nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser guiados de toda a verdade, Senhor. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Quero ser usado da maneira que Sim, te Jesus. agrade. Sim, meu Rei. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Eis aqui a minha vida. Sim, Jesus. Usa-me. Sim. Sim, meu Deus. Escute, querido, deixa eu tentar mostrar para você qual é o meu coração. Permaneçam aqui os que estão aqui prostrados, se você estiver aí no seu lugar. Querido, eu não tenho objetivos pessoais, não tenho ambição pessoal, eu só quero uma coisa: ver a vontade do Senhor se cumprindo, o propósito do Senhor se cumprindo. E eu só quero uma coisa, eu e pessoas que estiverem ao meu redor, eu não quero atrapalhar isso. Eu não quero ser um atrapalho. Eu não quero que o inimigo nos engane, nos iluda, nos seduza, a antiga serpente. Então você, querido pastor que está aqui, querido filho de Deus, irmão na fé, que congrega ali numa igreja, a igreja é poderosa, querido. A igreja, ela é a maior instituição na terra. Só que nós precisamos ser igreja de fato e de verdade. Então nós temos muito motivo para nos arrepender diante do Senhor. Nós temos muito motivo para clamar pelo quebrantamento da parte do Senhor. Porque nós somos bons de discurso, querido, mas nós somos ruins de prática. Nós somos bons para dizer o que os outros têm que fazer. Principalmente nós, pastores. Nós somos bons para falar para as pessoas ofertar, para as pessoas adorar, para as pessoas orar e lerem a Bíblia, para as pessoas terem comunhão, amar e perdoar. E como que nós lidamos com esses assuntos, querido? Como que nós temos lidado com isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu quero viver o poderoso avivamento que o Senhor tem para nós. E eu te peço, Pai, que o Senhor alinhe a nossa movimentação, alinha o nosso comportamento, alinha, Senhor Deus, alinha tudo, as nossas casas de fé. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós não venhamos cair nos mesmos erros de antes. A gente não venha sofrer pelos mesmos erros de antes. Nós temos uma grande nuvem de exemplo, de testemunha. Então que a gente possa olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e viver o Teu propósito, a Tua vontade para nós, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Se você quiser ficar aqui na frente, ainda pode ficar. Se você quiser voltar para o teu lugar, fique à vontade. Sabe, irmãos, uma mensagem dessa é para a gente rever, não o que está na frente dos nossos olhos, mas o que está no espelho, que é a nossa vida. Tem uma coisa que marcou muito a gente lá no retiro, esses dias que a gente passou lá, é que se o ministério que nós estamos servindo
nós não encontrar com o diabo, é porque nós estamos indo para o mesmo lugar que ele. Nós vamos ter que dar de frente com ele, irmãos. Por isso que Tiago diz assim: sujeitáveis, portanto, a Deus. Resistir, essa palavra resistir significa encarar. Encarar o diabo e ele fugirá de vós. Nós não estamos indo para o mesmo lugar que ele, mas ele também não vai levar lá nada do que é nosso, do que Deus confiou nas nossas mãos. Ele não tem honra, irmãos, mas o Senhor tem buscado os filhos e tem despertado o coração dos filhos para honrar o Pai nesses dias. Por isso que eu acredito na casa de paternidade. A casa de paternidade não tem competidores, tem família. É um irmão olhando para o outro irmão e dizendo: que bom que você está avançando. A casa de paternidade não tem ciúmes, porque quando você vê o irmão se saindo melhor que você fala: uau, esse aí é meu irmão, cara. Na casa de paternidade, o pai, quando vê o filho ministrando melhor que ele não tira o microfone do filho. Aí ele fala: o meu filho está crescendo. E quando ele vê o filho errar, ele fala: o meu filho tem uma oportunidade de aprender. Porque na casa do pai você pode errar, meu filho. Na casa do pai você pode errar. O que você não pode, meu filho, é sair aí fora errando. Porque o pai, ele corrige quem ama e açoita quem tem por filho. Mas a correção é em amor. Essa palavra é uma palavra corretiva, não dos outros, mas para com nós. Guarde pelo menos 3 pilares que saltou nessa mensagem, pelo menos no meu coração. E eu sou assim, irmão, eu pego essas coisas doidas. 3 pilares poderosos que Deus está dando para a gente aqui nesta tarde. Eu não estou repregando em cima. Fica aqui, pastor Duda, fica aqui, que você liberou foi muito forte. Irmãos, guarda com você esse pilar da gratidão. Isso é poderoso, irmãos. O homem que anda em gratidão ao Senhor, ele tem autoridade. O homem que anda em perdão, irmãos, é um homem que anda em reconciliação. Ele junta, ele não espalha. O homem que anda com pilar de perdão, se perdoa e perdoa, ele anda somando e agregando no reino. Ficou muito claro nessa mensagem isso. E o terceiro pilar poderoso, irmãos, é o homem que anda em fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, eu sei que meu Pai está me treinando. E Ele tem uma coroa incorruptível para mim. Ele tem um lugar na eternidade onde a dor, a aflição, a decepção, ela não vai me frustrar, ela não vai me fazer parar, porque eu não sou um homem que fui chamado para começar. Eu fui um homem chamado para começar e finalizar. Aleluia! Então acredita que o Senhor é fiel e justo para completar a boa carreira que Ele iniciou na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de encerrar agora, para a gente ir embora, senta um pouquinho. Só que deixei para o final um vídeo, está no ponto lá o vídeo, tá? Tem um vídeo da pastora Mônica, lá de Colorado, esposa do nosso pastorzão querido Rafinha. Ela como que é o nome que vai ter lá, pastor? Vai ter um congresso de dança e ela tá, toda a mesa está convidada, todos os pastores de toda a igreja, manda para lá seus grupos. Vai ter lá 2 dias, é isso? 2 dias. Vai ter lugar para posar lá? Tem? Para comer também? De graça? Não paga nada? Então vou para lá também, irmão. 2 dias. Passa aí o vídeo. Acho que não é esse, não. Esse é de Sabódia. Esse é a igreja de Sabódia, irmão. Quer deixar? Pode deixar. É de Sabódia ainda. Estão procurando o vídeo lá. Estava no ponto, né? Pastora Mônica, eu acho que o
ensaio foi melhor do que a apresentação. Dá? Opa, deu. É esse? De outubro, eu estarei no Seminário de Dança nas Mãos do Oleiro, em Colorado, Paraná. Estarei aí. Oi, gente, eu sou a Luciana Rios e eu tô aqui para dizer que nos dias 29 e 30 de outubro eu estarei no Seminário de Dança nas Mãos do Oleiro, em Colorado, Paraná. Estarei aí ministrando workshops, palestras, palavra, em um tempo que o Senhor já reservou para nós de grande quebrantamento e restauração. Você não pode ficar de fora. E eu te vejo lá. Um beijo. É isso? Oi, gente. Quem quiser mais informações, depois procura a pastora Mônica. E ela vai estar dando mais informações. Fica de pé comigo. Vamos embora, irmãos. Vamos tomar um café. Não vai embora sem cumprimentar alguém, fazer uma amizade, um relacionamento, como diz o pastor Duda. Isso é muito importante. Isso tem sido poderoso. Os últimos dias têm sido de guerra. Mas, irmãos, quem tem amigos, quem tem companheiros, a chance de avançar é maior do que ficar sozinho pelos cantos reclamando. Amém? Ela que pediu. Então, gente, por favor, me ajude aí, tem a livraria, passem lá, comprem uma camiseta, dê de presente para alguém. Eu tenho uma, mas eu posso ter duas, se você que sabe. Fica, né? Dá para o irmão que está do seu lado, dá para o seu vizinho, leva para o pastor, dá para o pastor dá para os teus filhos. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar. A tua mensagem, ela é precisa, cirúrgica, ela é objetiva. O Senhor tinha um propósito e um objetivo para ser alcançado aqui esta tarde, e nós cremos, Pai, que o objetivo foi concluído. Toma essa vida, Senhor, para ti. Toda a honra, toda a glória seja sempre tributada ao Senhor. Que em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos, ó Pai, sejam edificados, sejam fortalecidos e possam, ó Pai, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Nós os abençoamos, declaramos esta noite, este domingo que vem, domingo cheio da tua presença, onde os teus filhos são usados para tocar esta cidade, a cidade de onde eles são. Que em nome de Jesus o evangelho seja pregado no tempo e fora do tempo, assim como o Senhor estabeleceu nas escrituras. Nós te louvamos, abençoamos a vida de cada um aqui e fazemos isso no nome de Jesus. Deus abençoe, vai na paz. Tome um café aí, fica na bênção. Glória a Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.